Ilé Mojubá, Adjalaê Mojubá. Todos ao bodo, leca, acodá, xedá, o santo que é o dia de hoje. Baraulo que é loucum, iricuaçá, erebomaçá, talatá, topê, babara, exu, alajiqui, yangui, alaquetu, para o bebê, irumalé, bamalé, eguaê, xibolorum, iculó, aronló, ajeburuculó, exuburucu, cundileirinho, comaicu, comarum, comacejó, comachofum, arindedeuá. Todos ao bodo, leca, saúde, felicidade, paz, sossego do espírito, no livro de tudo quanto for mal deste mundo. Foi isso que eu quis dizer. Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas. Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio. Não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro. Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à casa de Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu ficou na casa de Oxalá 16 anos. Exu prestava muita atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, as mãos. Oxalá nem tinha tempo para as visitas. E agora Exu tinha aprendido tudo. E agora Exu coletava os ebós para Oxalá. Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão. Ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém mais pode passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa. Exu, que tem fundamento com Exu. E Exu é o Deus da noite, do dia também, que, como eu estava falando, o Exu não tem hora. Exu é a base do sistema, Exu é o elo, é a ligação entre o Urum e o Aê. Que nós não temos nenhum escrito, nós não temos nenhum livro sagrado. Nosso livro sagrado é a nossa oralidade, é o que os mais velhos nos passaram. Então, nas suas diversas formas, ele vai ser reverenciado, vai se colocar um empadê para ele, vai pedir que Exu abra os caminhos, vai pedir que Exu trilhe os caminhos, não só daquele grupo, como das pessoas que estão ali ao seu redor. E Exu é basicamente isso, né? É o trilhar, é o caminhar. Todos os caminhos passam por ele e estão sob o controle dele. Então tudo tem que começar por ele. Eu já comparei Exu a uma espécie de porteiro de uma grande repartição. Esse porteiro que conhece os caminhos daquela repartição e que sabe a que salas orientar as pessoas e coisas assim. Se você está de bem com o porteiro, se você soube dar uma boa gratificação ao porteiro, se o porteiro tem esperança de receber essa gratificação, ele vai facilitar enormemente sua vida, não é? Se você, ao contrário, não faz isso, o porteiro vai dificultar muito sua vida. Então, Exu tem assim essa função de porteiro, digamos, porteiro no acesso às outras entidades. Um ponto de interrogação. Quem é Exu? Como é que Exu atua nos terreiros? Qual a função de Exu em cada um desses espaços? Exu do Candomblé é o mensageiro dos orixás. Tem Exu que serve a 2 ou 3 orixás. E tem Exu que é de um orixá específico.
Exu não é maléfico, Exu não é um orixá do mal. Exu é um mensageiro que trabalha para o bem. Por que ele trabalha para o bem? Porque ele leva o seu recado ao seu orixá. É um trabalho do Exu. Quando as pessoas dizem que fez um trabalho para Exu fazer e acontecer com determinadas pessoas, isso é um conto, é uma história. Algumas pessoas querendo usufruir do poder e da popularidade do Exu para ganhar alguma coisa em cima disso. Exu, dentro das nações, ele é mensageiro dos orixás. Exu quer dizer esfera. A palavra Exu quer dizer esfera. E Exu na realidade é isso, é essa conexão entre o homem e os deuses. Exu é a fala, Exu é a eloquência, Exu é o caminho, Exu é todo esse desenvolvimento entre o homem e Deus, não é? Exu pra gente é um dos maiores orixás. Exu pra gente é o elo de ligação, é a força, é a energia, é a comunicação. Exu tem 7 caminhos, não é? Se a gente se pôr no meio da encruzilhada, você vai observar 7 caminhos. Quais são esses 7 caminhos? Os 4 visíveis, embaixo, que o mundo é uma bola, vamos lembrar disso, por cima e dentro de si mesmo. Se você não conhecer a si próprio, você vai passar a vida toda no meio da encruzilhada. Você tem que se conhecer para a partir daí você escolher o caminho que você vai trilhar. É este caminho, é esta energia, é esses fluidos que obviamente vai dizer que é basicamente Exu. Exu é isso, o caminho. Exu, na realidade, é o que você procura. Se você cultua Exu para o bem, a história de Exu perto de você só é para livrar você do mal. Agora, se também você pede maldade, Exu tá ali, como ele é mensageiro, ele não tem limite, não tem portas que prenda Exu, então ele tá ali para fazer o que se manda. Por isso algumas pessoas usam para maldade, para pedir coisas ruins, para demandar com outras pessoas, que na realidade a história de Exu é só para servir os orixás, mas como ele é um orixá solto que não tem limite, as pessoas, muita gente também usa, não todos, mas muita gente usa o Exu para fazer maldade. E ele faz o bem e faz o mal. Exu, teste de elenco, take 1. Gosto do desafio de fazer, e principalmente quando chega uma personagem rica e uma personagem que me dá um certo medo, né, pela dificuldade de fazê-la. Eu achei o Exu uma personagem riquíssima e que não está definida. Então, que eu também, como um ator, vou ter que ajudar na composição dela.
Porque você acha que é uma coisa meio de possessão? Não é possessão. Eu estou representando um personagem. Você acha que quando a pessoa recebe um espírito na Umbanda, você acha que pode ser isso? A pessoa pode estar representando um personagem? Se eu for falar, eu vou falar certamente contaminado pela minha religiosidade. O transe ou a possessão é um fenômeno muito real. Agora, em que é que ele consiste, na minha opinião? Na minha opinião, ele consiste, sobretudo, numa descida do indivíduo para o seu centro. A possessão o transe típico, o transe característico do Xangô é uma queda do indivíduo dentro de sua própria identidade. Então ele vai ficar tão dominado por aquele aspecto básico da personalidade dele que ele já não pode se comunicar mais em palavras, conceitos. Ele então cai eu diria assim, num êxtase. Esse tipo de transe é o transe fundamental. Candomblé mesmo, Exu não incorpora. Exu é de Umbanda. Incorporar Exu foi desenvolvido isso mais na Umbanda. Então, o povo de Umbanda foi quem criou essa relação com o Exu vir na sala, incorporar e dar consulta. E receber oferendas incorporado. Curiar, tomar o sangue incorporado na pessoa. No Candomblé se faz a oferenda a Exu, mas em cima do Ibá, em cima do assentamento dele, e ele recebe todas as oferendas ali. Eu sei que ele baixa na Umbanda, os Exus baixam na Umbanda, né? O Exu Tiriri, o Exu Yangui, mas tem Exus que tem nome brasileiro. Exu Sete Capa, Exu Arranca-Toco, Exu das Encruzilhadas, esses baixam no terreiro de Umbanda. Mas nos terreiros de Candomblé, a Nação Jeje ainda pentia um pouco essa história, mas o Nagu não. Fora dos terreiros, onde é que a gente pode encontrar Exu? Em todo canto. Assim como você encontra o seu soberano em todo canto, você encontra Exu. Exu não é o diabo. Existe o bem sem o mal. Existe. O bom sem o ruim. Não, né? Então Exu não é o diabo. Fazemos o que vocês pediram. Desde que vocês nos ofereçam. Se quer o bem, vai receber o bem. Se quer o mal, vamos trabalhar e ver o que vai dar.
O Exu como diabo? Por quê? Onde está a associação de o diabo com Exu? Se nasceram em nações diferentes. O diabo dizem que nasceu na Macedônia, ninguém sabe. Quem pariu o Sr. Mateus que balance. Quem pariu o Exu, Exu foi a religião Yorubá. É nós que temos que cuidar dele. Mas quem pariu o Satanás está lá na Bíblia, não sei quem foi. Então eles que cuidem dele para lá. Eu acho que o diabo não tem nada a ver com o candomblé. O diabo é personagem de outras religiões aí. Eu não conheço o diabo, não conheço o demônio, não conheço Lucifer. Eu conheço a Luvaiá, eu conheço o Legba, a Legbara, eu conheço os orixás que carrega Exu, que tem fundamento com Exu. A ideologia judaica cristã, o nu está ligado ao pecado, o sexo está ligado ao pecado, então tudo isso vai dizer que, então, se o sexo está ligado ao pecado e o pecado é de origem do demoníaca, então eles associaram o Exu ao demônio. Essa ideologia foi trabalhada, né? E uma mentira contada várias vezes torna-se uma verdade. Entenda cada um o que tiver de entender. Eu não estou aqui para explicar. Da mesma forma que vocês estão fazendo esses comentários para entender eu estou querendo entender vocês agora. Porque eu não faço mais parte desse mundo. Mas sendo ele uma entidade ambígua, uma característica fundamental dele, ele está com uma face para a marginalidade e outra face para a centralidade. Ele é uma entidade de múltiplas faces. E o que agrada Exu? Primeiramente, respeito, disciplina. Segundo, oferenda, né? Porque vocês pedem com a mão, mas sempre quer receber com a boca, né? Para o bebê tiririlona, Exu tiriri, para um bebê tiririlona, Exu tiriri, para o bebê tiririlona, Exu tiriri, para um bebê tiririlona, Exu tiriri. Elegbara vodum azokere kere, elegbara vodum azokere kere, elegbara vodum azokere kere. De certo modo, Exu é um personagem que eu diria humano, demasiadamente humano. Há uma coisa que se diz sobre Exu com a qual eu não concordo. Exu não é uma pessoa que quer contestar a ordem das coisas, ou a ordem sobrenatural, a ordem do universo. Ele não procura contestar essa ordem. Enquanto tal, ao contrário do que houve antropólogos que disseram, ele não é um revolucionário. Ele é muito mais um conservador porque ele aceita essa ordem. O que ele quer é ter o lugar dele dentro dessa ordem. Muito diferentemente do demônio da tradição cristã mais teológica, que é uma pessoa que é uma entidade que não aceita o lugar de Deus, quer rivalizar com o próprio Deus. Este não é o caso de Exu. Ele está conformado com aquilo que ele é, com a condição de ele ser respeitado como aquilo que ele é. As pessoas se enganam com Exu. As pessoas, mesmo aqueles que vivem dentro de eles, se enganam com Exu. Com certeza. Exu ainda é desconhecido para o povo. Através de Exu, você não consegue fazer mal a ninguém. Até porque o mal está realmente na cabeça das pessoas, repito. Está no coração das pessoas, as pessoas que são má por natureza. Mas Exu, sair da função dele de ajudar o orixá para fazer mal a uma pessoa,
E para aqueles que não acreditaram em eu, se dane. Você está fazendo isso para quem acredita, não é isso? Quem não quiser acreditar, não estou preocupado. Sabe por quê?